Olá! Provérbios são sempre frases adquiridas do senso comum ou da vida comum das pessoas, e são frases que eventualmente são figuradas, mas ao mesmo tempo traduzem verdades que são usuais na vida das pessoas. Nós, brasileiros, temos muitos provérbios e cada cultura tem o seu. Cada cultura desenvolve essas máximas. Mas é interessante pensar que boa parte destas máximas são, na verdade, frases que nos acumulam sabedoria, uma sabedoria humana. Ocorre que na Bíblia nós temos um livro inteiro dedicado a provérbios, além de outros provérbios citados nos outros livros da Bíblia. Mas o livro de Provérbios é um livro cheio de provérbios que apontam, inclusive, para a transcendência de Deus. Dentre os provérbios de Salomão, nós vamos encontrar o capítulo 16 do livro de Provérbios, que tem alguns provérbios que falam da soberania de Deus. E eu gostaria de tratar com você um pouco a respeito disto. O primeiro versículo, o primeiro provérbio, está dito aqui: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos nós sabemos o quão subjetivos nós somos e o que muitas vezes nós pretendemos fazer não conseguimos, tanto por conta das circunstâncias quanto por conta das prioridades que acabam interferindo na nossa vida e fazendo com que os nossos planos ou sejam adiados ou sejam esquecidos. Todavia, o provérbio nos mostra que o caminho que Deus traça para a gente é um caminho que não erra, é um caminho que sempre chegará a bom termo. Então, a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor. O segundo provérbio diz que todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Na verdade, todos nós nos justificamos pelas atitudes que tomamos ou diante das atitudes que tomamos, e fazemos isso sempre com uma boa razão aos nossos olhos. O que nós queremos, certamente, é melhor do que os outros querem para nós, porque assim nós pensamos. Entretanto, quando Deus olha para a humanidade como um todo, o que ele vê? Ele vê pessoas bem intencionadas ou mal intencionadas. Todavia, ele é que tem a resposta e pesa o comportamento, o pensamento, a fala de cada um de nós. Então, a ele pertence o julgar cada um de nós e, eventualmente, nos apontar um caminho diferente. O versículo de número 3 diz assim: entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Muita gente confunde esta frase achando que Deus vai fazer todos os meus gostos, vai realizar todas as minhas vontades. O que o provérbio está dizendo é que eu devo sim me apresentar diante dele, apresentar os meus planos pessoais para ele, e naquilo que eu percebo que eu estou alinhado com ele, isso vai acontecer. Quando eu não estou alinhado com Deus, mesmo que ele conceda alguma coisa, você pode estar certo de que ele vai cobrar depois. Mas aquilo que é feito com vontade conjunta, certamente será uma grande bênção. O quarto provérbio é: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Você já ouviu falar Deus não dá ponto sem nó? Esta é uma expressão proverbial que demonstra que Deus sempre leva a vitória. Nunca Deus é derrotado. Ele não se surpreende com a negação das pessoas a respeito da existência dele. É claro que ele sofre com isto, porque as pessoas o rejeitam. Entretanto, até mesmo as pessoas que o rejeitam,
estão previstas para causar sofrimento, mas ao mesmo tempo estão previstas para serem destruídas diante da sua santidade e glória. Por isso, o bom senso nos manda não ser ímpio para os fins de destruição, e sim sermos pessoas abertas para Ele, para percebermos a sua vontade, porque tudo foi feito para determinados fins. O quinto provérbio diz assim: o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. O que fica claro para todos nós é que neste provérbio fica manifestada a ideia clara de que a humildade diante de Deus é a única coisa que nós podemos ter que nos aproxime dele. É claro que nós sabemos que Jesus Cristo morreu pelos pecadores lá na cruz para alcançar as pessoas, para salvar as pessoas de si mesmas. Mas aqui nós percebemos com toda clareza que o Senhor tem bastante rejeição das pessoas que o ignoram. E, na verdade, a pessoa que diz que não precisa dele não vai ficar impune, é o que diz a Escritura. O sexto provérbio que eu quero listar para você neste vídeo é: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. O que este provérbio quer dizer é que quando eu tenho uma proposta de vida que é cheia de misericórdia, a capacidade de aceitar o outro, a capacidade de perdoar o outro, a capacidade de renovar a minha confiança naquele que me fere, naquele que me trai. Quando eu tenho a capacidade de andar pela verdade, e quando eu falo da verdade, eu falo da sinceridade pessoal, da honestidade para com a outra pessoa, então as minhas culpas diminuem consideravelmente. Mas o provérbio vai me encaminhar para a ideia de que quando eu temo o Senhor, eu sou capaz de evitar um caminho dolorido, um caminho difícil para a minha vida, porque eu andarei em valores que o Senhor tem e não nos meus valores pessoais. Portanto, o exercício da misericórdia e da verdade certamente terão o total apoio de Deus. O sétimo provérbio que eu quero registrar para você é este: se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É muito interessante a gente pensar que o nosso caminho pode ser pedregoso, pode ser difícil, pode ser completamente intransitável se nós tentarmos viver a nossa vida do nosso jeito. Mas se nós tentarmos viver na vida que Deus propõe nas Escrituras, com certeza nós vamos ter inimigos, porque eles não quererão os nossos princípios e valores. Todavia, há uma coisa que o provérbio nos diz aqui, é que Deus faz com que os inimigos vivam em paz conosco, nos aceitem de alguma maneira, não tenham do que reclamar a nosso respeito. O oitavo provérbio que eu quero transmitir para você é este: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Se nós pensarmos bem, Deus não está disponível para nos oferecer fortuna, nem saúde eterna. Mas o que Deus está propondo é que nós caminhemos na justiça dele, que nós amemos a verdade, a misericórdia e que nós andemos humildemente com ele. Por quê? Porque quando nós fazemos isto, aquilo que ganhamos, aquilo que recebemos é suficiente para nosso suprimento e, sobretudo, nos traz paz ao coração.
Imagine quando uma pessoa ganha seu dinheiro desonestamente, onde vai a sua consciência? A sua consciência fica amortizada, fica completamente mortificada. E, nesse sentido, ela vai ficando cada vez pior, cada vez mais necessitada de roubar, matar, destruir, a fim de ter aquilo que é transitório, como a riqueza. O 9º e último provérbio deste vídeo diz assim: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É verdade que nós gostamos de ter planos e Deus não nos proíbe de ter planos. Nós devemos planejar a nossa vida, sim, devemos planejar os aspectos da nossa vida, devemos usar a inteligência que Deus nos deu. Entretanto, somos mais inteligentes quando entendemos que Deus, que nos olha de uma perspectiva sobrenatural, transcendente, eterna, tem propósitos e planos para nós. A pessoa sábia é, de fato, a pessoa que, embora trace o seu caminho, pergunta primeiro para Deus o que é que Ele quer da sua vida. E quando esta pessoa aprende este caminho, então, com certeza, ela será bem-aventurada. Era isso que eu tinha para dizer para você neste vídeo.